Fala aí galera, como estamos? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, dessa vez para falar da situação nada bacana de alguns times grandes aqui do Brasil nesse início de Campeonato Brasileiro. Como todo mundo sabe aí, teve uma pequena pausa durante 15 dias por causa das tragédias ambientais do Rio Grande do Sul. Então por isso que a gente ainda está na 10ª rodada. Contando que tem alguns clubes que têm jogos a menos, um com um jogo, outros com dois. Mas para algumas equipes já está com a tabela aí completa, sem dever jogo, e alcançaram aí a sua 10ª rodada do Brasileiro. E tem bastante time grande lá na zona de rebaixamento ou perto dela. Em contrapartida, alguns times que subiram da B para A nesse ano estão em situações muito melhores do que era de se esperar. E eu vou trazer aqui do 13º ao 20º a tabela. Em 13º, Cuiabá. 14º Criciúma, 15º Atlético Goianiense, 16º Vasco e aí a zona de rebaixamento. 17º o Corinthians, 18º o Grêmio, penúltimo, 19º Vitória e o último colocado, o 20º da tabela, o Fluminense. E velho, tá pegando muita gente de surpresa essa tabela para esse início de campeonato, né? Já estamos caminhando aí para próximo do final do primeiro turno. E como o andar da carruagem dos últimos campeonatos, quem vira o turno ali perto da zona de rebaixamento ou dentro dela, dificilmente vai mudar de realidade. Vai brigar por aquilo ali, para não cair. E dentre esses aí que eu trouxe, Cuiabá, que é o 13º, brigou para não cair ano passado, conseguiu se manter. O Criciúma, né, subiu da B para A, tá ali em 14º. O Atlético Goianiense também subiu da B para A, tá em 15º. O Vasco, que infelizmente para a torcida do Vasco, né, muito provavelmente é o que vai acontecer, vai brigar contra o rebaixamento de novo, para não cair pela quinta vez. O Corinthians, né, que está namorando a Série B juntamente com o Vasco há 2, 3 anos, abre a zona de rebaixamento. O Grêmio, né, que foi um dos atingidos diretamente pela tragédia do Rio Grande do Sul. Vitória, que também subiu, foi o campeão, penúltimo colocado. E, por incrível que pareça, o ainda atual campeão da Libertadores, Libertadores de 23, o Fluminense está em 20º. E, velho, dentre esses aí, 2 estão com 2 jogos a menos e um com um jogo a menos. O que tem um jogo a menos é o Vitória, certo? O Grêmio tem 2 jogos a menos e o Criciúma tem 2 jogos a menos. Dentre esses, eu acho que o Vitória não vai fazer muita coisa, vai brigar para não cair também. Acho que não vai mudar a realidade de ninguém lá no Vitória se vencer a partida que falta. O Grêmio, muito dificilmente, acho que vai brigar para não cair. Nada me põe na cabeça que esse time do Grêmio é um time que briga para não cair. Apesar de que, com um time não tão diferente desse ano, o Grêmio foi vice-campeão. Mas a gente tem que lembrar que tinha nada mais nada menos que o Suárez no ataque do Grêmio. Então isso já ajuda bastante. Suárez era meio time, apesar de ter um joelho a menos no ano passado. Mas eu acho que o Grêmio não vai ficar nisso aí pro resto do campeonato. Acho que até a chegada ali do final do primeiro turno, já que tem 2 jogos a menos, já vai estar numa situação bem mais confortável, né? Só precisa do Renato parar de chorar, porque todo jogo chora. Chora quando empata, chora quando perde, chora até quando ganha, né? Se parar de chorar já ajuda bastante, mas eu acho que o Grêmio, a realidade deles não é essa. Corinthians, a situação deles é, para mim, idêntica à do Vasco. A diferença é que o Vasco já caiu 4 vezes, o Corinthians caiu uma, né? Porém, o problema dos dois, Corinthians e Vasco, é praticamente o mesmo. É dentro e fora de campo. É problema político, é problema, no caso do Vasco, a SAF, que envolve dinheiro, e no Corinthians, mesma coisa, né? O Augusto Melo fez promessa de campanha, que não sei o que tem, maior patrocínio das Américas, já não tem mais patrocínio, tá fechando com outro, né? Perdeu seu maior ídolo, tá para perder o goleiro que ficou no lugar dele, e virou uma bagunça danada e já tem muito tempo, né? Problemas políticos e problemas dentro de campo. Tanto é que é o time que abre a zona de rebaixamento. E o Vasco, mesma coisa.
Problema com a SAF 777, problema político, problema dentro de campo. Acabou de chegar um treinador com 3, 4 partidas, já estão pedindo a cabeça do cara. Não entrega resultado, o futebol brasileiro é assim. É tudo no curto prazo. É tudo para ontem. E a torcida do Vasco não aguenta mais, pô. São 4 rebaixamentos, todo ano briga para não cair. Então, Vasco e Corinthians, primeiro tem que se acertar de dentro para fora, né, da causa política, para depois levar isso para campo. Apesar de que o que mais interessa é o campo. Porém, não adianta nada você solucionar um caso e deixar o outro em aberto. Então, os dois, para mim, estão em situações delicadíssimas e os dois mais complicados para mim. Mesmo com o Fluminense estando em último colocado. O caso do Fluminense, eu acho que nada mais é do que teimosia do treinador, de convicção de futebol. O problema do Fluminense, para mim, que é o lanterna da competição, que não tem jogos a menos, está com a tabela em dia, 10 jogos disputados. O problema do Fluminense, para mim, é o treinador, que não abre mão do estilo de futebol, né? Que já está mais do que manjado, que já criaram um antídoto para jogar contra o Fluminense. É só mudar. Só que parece que o Diniz, velho, tá meio descrente do futebol depois que ele tomou um pé na bunda do dia pra noite da seleção. Ficou ali, broxou pro futebol. Então, ou ele muda o método de futebol, que já tá mais do que manjado, coisa que eu acho que não vai acontecer, ou o megalomaníaco Mário Bittencourt muda de treinador e muda os ares do time. Pra mim, o Fluminense também não era pra estar nessa condição. É o atual campeão da Libertadores, pô. O torneio mais importante da América do Sul. Não tem jogadores horrorosos, é mudar a convicção. Tem que voltar a ganhar o vestiário, que parece que perdeu. Não de rachar o elenco, mas os caras tá tudo desmotivado, a começar pelo treinador. Caso do Vitória, vai brigar para não cair. O Grêmio, acho que rapidamente sai da situação. O que mais preocupa na minha visão, falando de time grande, é Corinthians e Vasco, que tem problemas internos, políticos e dentro de campo. Que os dois não dá para se desunir, os dois andam junto, né? Atlético Goianiense e Criciúma vai ficar nessa aí, nessa beirada de zona de rebaixamento até o final do campeonato, juntamente com o Cuiabá. Essa é a minha opinião do 13º colocado, Cuiabá, até o último. Então, para mim, para fechar e passar o lápis aí, passar a caneta, Fluminense e Grêmio, eu acho que não vão viver essa situação até o final do campeonato. Eu acho que se retomarem confiança e o futebol, né, até a virada do turno já consegue ficar longe, não muito longe da zona, mas consegue sair da zona de rebaixamento. O que preocupa para mim é Corinthians e Vasco. Os demais, né, Atlético Goianiense, Criciúma e Cuiabá, vai viver isso aí até o final do campeonato. Essa é só a minha visão até agora, 10ª rodada de Campeonato Brasileiro. E volto a repetir, Criciúma com 2 jogos a menos, Grêmio com 2 jogos a menos e Vitória com 1 jogo a menos. O resto tá com a tabela em dia, 10 jogos. Mas deixe sua opinião desses aqui que estão na zona de rebaixamento, do Corinthians ao Fluminense. Corinthians, Grêmio, Vitória e Fluminense. Eles vão cair? Dá para acrescentar o Vasco e tirar alguém que está na zona? Os que estão acima vão cair também? Quem se sobressai? Quem deixa de cair? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Deixa seu like, é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto. Até a próxima.